Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Estamos juntos mais uma vez para estudar a lição da Escola Sabatina. É uma alegria ter você aqui conosco neste canal. Neste trimestre, nós estamos estudando os temas do Evangelho de João. Estamos na primeira semana e hoje é terça-feira, dia 1º de outubro. O milagre junto ao tanque de Betesda. Eu tenho a alegria de receber aqui nesta hora o irmão Gedir. Tudo bem, pastor? Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, pastor, é um prazer. Eu que agradeço pela companhia aqui, por sempre nos atender, participando conosco aqui do estudo da lição. É uma honra. Vamos começar fazendo uma breve oração? Com certeza. O convidado é que ora. Opa, então por favor. Orar. Querido Deus, bondoso Pai, que o seu precioso nome possa ser exaltado, porque grandes sinais, grandes milagres o Senhor fez no passado, mas cremos que os mesmos também estão sendo realizados hoje para nos transformar, para nos colocar na direção correta dos altos céus. Amém. Que o seu nome possa ser exaltado no estudo da tua palavra neste dia. É o que te pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Obrigado, irmão Gedir. Amigos, o milagre junto ao tanque de Betesda. E esse milagre está aqui, ó, no capítulo 5. Você já percebeu que nós não vamos capítulo a capítulo no estudo desse trimestre. Mas agora vamos para o segundo, não, terceiro? Terceiro, né? Terceiro milagre desta semana, que é a cura de um paralítico. Capítulo 5 do Evangelho de João, os 9 primeiros versos. Então, aqui é aquela história, irmão Gedir. Jesus estava ali em Jerusalém, aí ele passa por um lugar onde estava o tanque de Betesda. E neste tanque haviam ali alguns espaços, né? E uma multidão de enfermos, diz o texto aqui, cegos, coxos, paralíticos. Parecia um hospital, um verdadeiro hospital. Estavam ali nesses 5 pórticos, aguardando que a água fosse agitada, porque havia uma crença de que era um anjo que agitava essas águas. E quando as águas eram agitadas, o primeiro a entrar era curado. Bom, João, a Bíblia aqui não descreve os milagres, quantas pessoas foram curadas, mas era uma crença. Possivelmente isso acontecesse mesmo, né? E ali estava um homem, diz o texto, olha o verso 5, estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Eu não sei aqui se ele estava ali à beira desse tanque 38 anos ou 38 anos que ele estava enfermo. Acredito que sejam 38 anos de enfermidade. Quanto tempo ele estava ali, não é informado. Mas Jesus passou por aquela multidão, viu aquele homem e aí perguntou: você quer ser curado? O enfermo respondeu: sim, mas não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe diz: levante-se, pegue o seu leito e ande. Imediatamente o homem se viu curado e, pegando o leito, começou a andar. E aquele dia era sábado. Esse é um relato impressionante, né, pastor? Sim. Isso mostra que Jesus, ele tinha uma preocupação imensa com o paralítico, com o doente, que eram pessoas que tinham necessidades especiais. Mas algo dentro deste relato me chama a atenção, quando o pastor leu, diz que havia ali uma multidão. Essa multidão poderia ser 500, poderia ser 300. E Jesus, ele sabia e ele conhecia a vida de cada pessoa que estava ali. Mas estudando este texto, eu fiquei impressionado. Por que ele escolheu este homem? Né? Então, é uma multidão, a gente não sabe realmente, como o senhor mencionou aí, a quantidade. Mas era um espaço considerável, viu, Gedir? Eu tive a oportunidade de ir nesse lugar. E, assim, os locais onde, esses pórticos que falam, né? Vários pontos onde as pessoas podiam ficar. Eu diria para você, olha, caberia ali tranquilamente umas 500, 600 pessoas. Visualmente falando, né? Talvez alguém, um especialista, vai estudar, vai dar um número maior ou um número diferente disso. Mas interessante que Jesus, de toda aquela multidão, escolhe um.
E interessante, poderia curar todos? Poderia. Jesus poderia só erguer a mão assim, ó, vamos acabar com esse hospital aqui. Com uma só palavra. Com uma só palavra, curaria todos. Mas a gente não pode se esquecer, irmão Didi, que nós estamos num contexto, nós vivemos num contexto de grande conflito. E Deus nos criou com a questão da liberdade de escolha. Mas é lógico, as pessoas iam escolher viver doentes para sempre. Acontece que quando uma pessoa está há 38 anos com uma enfermidade, ela se acostuma. Ela tem alguma rotina, e ela vai, ela vem, ela faz, ela espera acontecer. E quando acontece uma virada, a pessoa é curada, por exemplo, a rotina é quebrada. Então, para esse homem, esse paralítico, uma cura representava deixar muita coisa para trás. Uma cura representava deixar de ser dependente. Uma cura representava, aí, agora você é sadio, você pode bater, ninguém precisa trazer comida para você na mão. Com certeza, tudo mudaria. Mudaria muita coisa. Então, Jesus pega essa pessoa, essa única pessoa, para dar uma quantidade de lições para a gente extraordinário. O que não aconteceria se ele, por exemplo, dissesse assim, ó, todos vocês podem ir para casa. Talvez as lições seriam menores. E outra coisa, Jesus não está tão interessado assim na cura física, né? Porque você percebe aqui, Jesus depois se encontra com ele, não é o assunto de hoje, mas amanhã, na lição, vai dizer isso, Jesus se encontra com ele de novo e diz assim, olha, você já foi curado, agora cuidado para que não lhe aconteça coisa pior. O que pior poderia acontecer para esse homem? 38 anos de enfermidade, né, tudo limitado, dependência e tal, né? O que poderia ser pior? O pecado que poderia causar uma doença muito pior do que uma paralisia. Então, Jesus está preocupado aqui também com a cura espiritual. Embora em nenhum momento Jesus pergunta para ele assim, aí, você tem fé suficiente para que eu fazer um milagre? O texto dá a entender que Jesus queria despertar algo nele, né? Porque eu fiquei pensando assim, se este homem estava ali há 38 anos, indo ali, talvez uma, duas vezes ao dia, a gente não sabe quantas vezes, ele tinha uma ansiedade dentro de si, ele queria a cura. Queria. E agora Jesus, ele chega e fala assim, você quer ser curado? Isso não parece uma ironia? Porque se ele estava 38 anos enfermo, procurando a cura, né, procurando a cura, deixando todas o seu cotidiano para estar ali, ele queria ser curado, né? E agora vem o Filho de Deus e diz, você quer a cura? Além das questões que eu já mencionei antes, da questão de deixar coisas para trás, etc., irmão, tem a questão seguinte, Jesus não perguntou da fé, mas ele queria saber se o homem estava disposto a agir conforme a fé. O desejo que ele tinha de cura, de libertação daquela enfermidade. E quando Jesus conversa com ele, diz assim, então, levante, tome o seu leito e ande. Para fazer isso, precisava de quê? De fé. Fé. Acreditar que o milagre iria acontecer. Mas Jesus, ele é muito especial porque ele respeita a nossa individualidade. Ele respeita a sua vontade. Ele tem muitas coisas para você, tem coisas maravilhosas, mas se você não externar isso, aqui entra a questão, você precisa dizer. Às vezes a gente pede para Deus, irmão Jadir, Senhor, nos abençoe. Mas o que você quer? Seja claro, seja específico. O que você quer? Você quer ser curado? Declare isso. Né? Sim, eu quero, mas o que acontece? Ninguém me coloca na água. Agora, pastor, dentro deste contexto, ele poderia ter duvidado, né? E não ter aceitado, né? Quando Jesus diz, levanta-te, né? Ele poderia ter duvidado. Se ele duvida ali, ele teria perdido a única oportunidade, com certeza, que ele teria na vida toda. E a oportunidade. Mas ele creu. O texto diz assim, e vendo, né? Imediatamente, verso 9. Imediatamente o homem se viu curado e pegando o leito, começou a andar. Então ele não titubeou. Bom, ele falou, eu vou levantar. Eu vou levantar. Tá. Por isso que eu gostei desse... Tem um trechinho aqui de Ellen White que ela fala o seguinte, olha, contudo o homem acreditou na palavra de Cristo e agindo de acordo com esta palavra, recebeu força. Né? E eu penso assim,
que da mesma forma como ele creu, ele recebeu, nós também devemos crer. Nós devemos aceitar. Expor o que nós queremos diante de Deus, crer na sua palavra, obedecer e vamos para frente. Então, como nós já mencionamos aqui essa semana, irmão Jadir, o verbo é crer. É crer. É a base. Né? É a base. Agora, amigos, talvez estudando a lição nesse trimestre, a gente vai chegar a uma conclusão. Eu não creio. Eu não creio o suficiente para ficar em pé, pegar o leito e andar. Gente, são 38 anos que o camarada não conseguia fazer isso. Agora, sob a palavra de Jesus, ele fica em pé, pega o leito e começa a andar. Eu creio, pastor, que é justamente por isso que esses escritos de João foram escritos justamente para despertar isso em mim, esta falta de fé, né? Que é uma necessidade básica para nós hoje como igreja, como povo, para termos uma vida espiritual de vitória, de crescimento, começarmos a crer também. E você? Você crê? Que Deus abençoe você. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Obrigado, irmão Jadir, por hoje. Um abraço a todos. Até o próximo. Tchau, tchau.